Escravizados, os israelitas no Egito. A terra do Egito, um lugar de esplendor. Os faraós governavam com poder absoluto, mas por baixo desta grandeza, uma história mais sombria se desenrolava. Os israelitas, descendentes de José, labutavam sob o jugo da escravidão, gerações nascidas em cativeiro. Os seus clamores por liberdade ecoavam sem serem ouvidos. Rezavam por um Salvador. Mal sabiam eles que o destino tinha um plano. Um sussurro ao vento. O nascimento de Moisés. O faraó estava cada vez mais receoso do crescente número de israelitas. Ele via a sua força, temia o seu potencial para a rebelião. A sua solução, um decreto cruel para lançar todos os recém-nascidos hebreus no rio Nilo. Em meio a esta tirania, uma mulher hebreia chamada Joquebede fez uma escolha corajosa. Colocou o seu filho recém-nascido num cesto de vime, deixando-o à deriva nas correntes do Nilo, confiando o seu destino a algo maior do que ela própria. O cesto flutuou rio abaixo, chegando eventualmente às mãos da filha do faraó. A princesa, movida pela compaixão, adotou a criança como sua, dando-lhe o nome de Moisés. Sem o saber, ela estava a criar aquele que estava destinado a desafiar o trono do seu pai. O príncipe pastor. A juventude de Moisés. Moisés, criado no luxo, cresceu alheio à sua verdadeira herança. Caminhou pelos salões dourados do palácio do faraó, educado na sabedoria do Egito. No entanto, um vazio persistente permanecia no seu coração. Um dia fatídico, a curiosidade levou-o para além das muralhas do palácio. Ele testemunhou a realidade brutal do seu próprio povo. Os israelitas, forçados a trabalhos pesados. A visão acendeu um fogo dentro dele. Ele viu a injustiça, sentiu a dor dos seus irmãos. Dentro dele, uma semente de liderança começou a brotar. Ao defender um escravo hebreu de um capataz egípcio, Moisés acabou por tirar uma vida. Forçado a fugir, viajou para o vasto deserto de Midian. A sarça ardente, um encontro divino. Anos transformaram-se em décadas. Moisés, agora um humilde pastor, cuidava do seu rebanho ao pé do Monte Horebe. Num dia normal, um acontecimento extraordinário se desenrolou diante dele. Uma sarça, envolta em chamas, mas não consumida. Do meio do fogo, uma voz ribombou chamando o seu nome. Era a voz de Deus. Medo e admiração percorreram as veias de Moisés enquanto ouvia a mensagem divina. Deus o tinha escolhido para liderar os israelitas para fora da escravidão, para a terra prometida, uma terra onde corre leite e mel. Moisés, sobrecarregado, questionou o seu valor. Ele era um pastor, um fugitivo. Como poderia ele, um homem de origens humildes, confrontar o poderoso faraó? Mas Deus tranquilizou-o. Prometeu-lhe força e orientação. Com um novo propósito a arder dentro dele, Moisés aceitou a sua missão divina. O ar crepitava de tensão. Moisés, acompanhado pelo seu irmão Arão, estava diante do faraó. Os opulentos salões do palácio egípcio pareciam suster a respiração. Este era um choque de vontades, um confronto entre o poder do Egito e a vontade de Deus. Moisés, com a sua voz ecoando com a autoridade de Deus, transmitiu uma mensagem simples: deixa o meu povo ir. O faraó, com o coração endurecido pelo orgulho e arrogância, zombou.
Como ousava este pastor exigir a libertação dos seus escravos? Ele recusou. Para provar o poder do Deus de Israel, Arão, a mando de Moisés, lançou o seu cajado ao chão. Transformou-se numa serpente, com as suas escamas brilhando sob as luzes do palácio. A primeira das 10 pragas estava prestes a ser desencadeada. A força vital do Egito, o poderoso rio Nilo, tornou-se num vermelho horrível. A água, outrora fonte de vida, tornou-se num símbolo de morte e decadência. Os peixes flutuavam sem vida na superfície. O cheiro à putrefação enchia o ar. O pânico apoderou-se da terra. Os egípcios, tão habituados à abundância do Nilo, agora recuavam horrorizados. Os seus gritos de socorro chegaram aos ouvidos do faraó. No entanto, o seu coração permaneceu endurecido. Ele recusou-se a reconhecer o poder em ação, a mão de Deus movendo-se contra ele. As pragas continuariam, cada uma mais devastadora do que a anterior. Uma após a outra, as pragas caíram sobre o Egito. Enxames de rãs invadiram as casas, cobrindo todas as superfícies. Mosquitos e moscas encheram o ar, tornando a vida insuportável. O gado morreu, com os seus corpos a apodrecer nos campos. Chagas irromperam na pele de homens e animais. Depois veio o granizo, uma barragem implacável de gelo e fogo que destruiu as colheitas e partiu árvores. Seguiram-se os gafanhotos, devorando tudo o que era verde que restava. Uma escuridão espessa, tão densa que podia ser sentida, envolveu a terra durante 3 dias. O pânico transformou-se em desespero. O faraó, embora abalado pelo ataque implacável, agarrou-se ao seu orgulho. Cada vez que uma praga diminuía, ele endurecia o seu coração. A praga final forçaria o faraó a confrontar a profundidade da sua loucura. Um silêncio caiu sobre o Egito. O ar, denso de antecipação, crepitava com uma energia invisível. Esta não era uma noite comum. Esta era a noite da 10ª praga, uma noite que dividiria para sempre a história em 2. Uma noite em que o anjo da morte caminharia pela terra do Egito. Deus tinha instruído Moisés. Cada família israelita devia sacrificar um cordeiro, marcando as ombreiras das suas portas com o seu sangue. Um sinal, um símbolo de proteção. Pois o anjo da morte, vendo esta marca, passaria por cima. Pouparia o primogênito lá dentro. À medida que a escuridão se aprofundava, um silêncio misterioso desceu sobre o Egito. Então, começaram os gritos. Gritos de terror perfuraram o silêncio. De cada casa egípcia surgiu um lamento. O faraó, acordado pelos gritos dilacerantes da sua própria casa, finalmente compreendeu. Sob um céu em chamas com estrelas, os israelitas embarcaram na sua jornada. Uma vasta multidão saíram do Egito, carregando consigo a memória do seu sofrimento e a esperança da liberdade. À sua frente, Moisés, o seu libertador, o homem escolhido por Deus para os guiar até a terra prometida. A sua fuga, no entanto, não seria fácil. O faraó, com a sua dor a dar lugar à fúria, mudou de ideias. Enviou os seus carros a perseguir os israelitas em fuga, prendendo-os contra as margens do Mar Vermelho. O medo apoderou-se dos corações dos israelitas. Estariam condenados a perecer, tão perto da liberdade, mas tão longe. Mas Moisés, com a sua fé inabalável, ergueu o seu cajado. E o mar obedeceu.
As águas abriram-se, criando um caminho através do mar. Os israelitas caminharam pelo coração do mar, com as águas como uma barreira protetora de cada lado. Os israelitas estavam nas margens do Mar Vermelho. O ar salgado carregava o aroma da liberdade. O sabor da libertação persistia nos seus lábios. Atrás deles, os destroços do exército do faraó, um testemunho do poder do seu Deus. À sua frente, um vasto e implacável deserto. A terra prometida, um sonho distante a brilhar no horizonte. A sua jornada tinha acabado de começar. Estavam livres das amarras da escravidão, mas o caminho à frente testaria a sua fé e resiliência. O deserto, um senhor duro e implacável, estendia-se diante deles. Um mar de areia e pedra, sob um sol implacável. No entanto, eles continuaram, com os seus espíritos animados pela memória dos milagres que tinham presenciado. Moisés, o seu líder, guiou-os através das areias movediças. Dias transformaram-se em semanas, semanas em meses. Os israelitas viajaram pelo deserto desolado. O sol batia impiedosamente. A água tornou-se escassa. Os suprimentos de comida diminuíram. Murmúrios surgiram das fileiras. As dúvidas invadiram os seus corações. Não seria melhor servir os egípcios? Resmungavam. Do que morrer de fome neste deserto? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não os abandonou. Ele fez chover maná do céu, uma substância semelhante a pão que os sustentou. Ele fez brotar água das rochas, saciando a sua sede de maneiras milagrosas. A sua jornada pelo deserto não foi apenas física, mas também espiritual. Os israelitas, cansados da sua jornada, chegaram ao pé de uma montanha como nenhuma outra. O Monte Sinai, com o seu pico envolto em fumo e fogo, erguia-se diante deles, uma manifestação tangível da presença de Deus, inspiradora e aterradora. O próprio chão tremia sob os seus pés. Relâmpagos dançavam pelo céu, enquadrando a montanha num espetáculo de puro poder. Moisés, guiado por uma coluna de nuvem, subiu as encostas. Deus tinha-o chamado. No topo deste pico imponente, um encontro divino o aguardava. Um que moldaria o destino dos israelitas, gravando as suas leis e a sua aliança em pedra. Embaixo, o povo assistia com medo e tremor. As imagens e os sons que emanavam da montanha serviam como um lembrete severo do incrível poder de Deus. Enquanto o fumo subia do topo da montanha, Moisés desceu. Nas suas mãos, carregava 2 tábuas de pedra. Inscritos nelas, pelo próprio dedo de Deus, estavam os 10 mandamentos, o fundamento de uma nova aliança entre Deus e o seu povo escolhido. Estes mandamentos, gravados em pedra, transcendiam as leis do homem. Eram pronunciamentos divinos, princípios intemporais destinados a guiar os israelitas em todos os aspectos das suas vidas, para os moldar num povo à parte, um farol de retidão num mundo envolto em trevas. Os primeiros 4 mandamentos falavam da sua relação com Deus: adorá-lo somente a Ele, santificar o seu nome, guardar o dia de sábado. O Êxodo. Uma história de sofrimento e redenção. Um testemunho do poder da fé diante de probabilidades esmagadoras. Os israelitas, outrora escravos no Egito, agora estavam à beira de uma nova terra.
uma terra prometida aos seus antepassados, uma terra onde corre leite e mel. A sua jornada, embora repleta de desafios, tinha-os forjado numa nação. A história do Êxodo, no entanto, é mais do que um relato histórico antigo. É uma narrativa intemporal que continua a ressoar ao longo dos tempos. Uma fonte de esperança para os oprimidos, um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, a liberdade é possível.